um assunto importantíssimo, e esse assunto ele tem cruzamento com os assuntos do carro PCD, que é o BPC Loas. Vamos conversar sobre o BPC Loas, porque eu tô com uma pergunta aqui, doutora, da Margarida da Silva. Vou colocar aqui em tela a pergunta dela para o pessoal ver. Ela fala o seguinte: Michael, mas só pode receber esse benefício Loas se a família não tem renda suficiente, não é? Pode explicar melhor como é que funciona o regramento do BPC Loas, doutora? Claro, o BPC Loas ele é um dos benefícios mais solicitados perante a Previdência Social. Só a título de dados estatísticos, apenas 1% dos requerimentos administrativos do INSS eles são de aposentadoria PCD. O BPC Loas, né, na sua grande maioria, ele vai acometer a grande parte da população brasileira. Sobre a questão da renda, porque o BPC ele acontece da seguinte forma: você tem que estar ali mais de 65 anos ou apresentar uma deficiência e o seu grupo familiar ele tem que estar dentro de uma faixa de renda de miserabilidade, que hoje ela é de 1/4 do salário mínimo. Mas esse valor ele não é absoluto. O que significa isso? Que pode sim ter na sua casa uma pessoa com uma renda muito maior do que um salário mínimo e aquilo ali a gente consiga aumentar para metade de um salário mínimo, né? Para um salário mínimo por pessoa. Tudo vai depender do nível da gravidade da deficiência, da utilização de medicamentos, de alimentos especiais, de fraldas e de outros utensílios que sejam necessárias para manutenção da qualidade de vida e de uma subsistência digna daqueles deficientes. Então não se apeguem a esse fato, porque minha família ela está acima de 1/4 do salário mínimo e por isso eu não teria direito ao BPC. Não, isso é relativizado tanto administrativo como judicialmente, e a gente tem essa relativização do salário, desculpa. Isso tudo porque a gente não pode apenas olhar para os critérios, né, de salário, de remuneração. A gente precisa olhar para os critérios de dignidade. Será que realmente, porque aquela família tem uma renda de R$4.000, aquele deficiente, aquele idoso, ele está vivendo em condições dignas? E também a gente precisa observar que nem tudo que você recebe é rendimento. Então, pensões alimentícias que porventura você venha receber, né? O próprio o Auxílio Brasil, o antigo Auxílio Brasil agora, né? A Bolsa Família, ele não entra no cálculo de renda. Então, a gente precisa analisar o caso concreto e ver quais são os rendimentos daquela família, quais são aqueles considerados como remuneração para a legislação, para que a gente possa dividir pela quantidade de grupo familiar. E aí, grupo familiar não significa que porque mora na mesma casa é um grupo familiar. Então, mora eu, minha esposa, meu filho e a minha mãe. A minha mãe, ela não é o meu grupo familiar, apesar dela morar na mesma casa que eu. Tá, eu me separei da minha esposa e voltei a morar com minha mãe. A gente vai ter uma única casa com 2 grupos familiares diferentes. Então, esse critério econômico, ele precisa ser analisado caso a caso, para que a gente consiga fazer uma análise precisa e você não esteja aí, né, se apegando a algo que é matemático, que é numérico, quando na verdade a gente fala de um direito subjetivo que vai ser analisado caso a caso. Então, sim, a legislação ela garante que é 1/4 do salário mínimo, mas a gente precisa entender o que são rendimentos, quem é aquele grupo familiar e principalmente quais são as peculiaridades daquela deficiência, né? O que é que aquela deficiência ela traz de custo para aquela família. Olha só que interessante, pessoal. É muito comum a gente ficar preso somente naquela visão pura ali, objetiva da legislação e ficar pensando sobre a média de 1/4 de salário por cabeça debaixo do mesmo teto. Você vê que a coisa é muito mais profunda.